Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Oferecimento: Colchões Castor. Um sonho de colchão. Muito bem, bom dia. Chegando aqui no Manhã Boa Nova, eu sou Alexandre Anselmo, obrigado pela audiência. Muito obrigado por estar aqui no Manhã Boa Nova, sexta-feira, bacana. Lembrando que a partir de segunda-feira o horário será diferente, né? Uma nova programação chegando aqui na Boa Nova, e o Manhã Boa Nova, ele vai de 8 às 8h45, hoje ainda no tempo atual, e é uma alegria ter você por aqui participando conosco. Inclusive, participe também ligando, deixando sua contribuição, opinião, pelo telefone 0800 979 5011, 0800 979 5011, ou então 2457 5011. Também tem o nosso WhatsApp, que é o 996433827, 996433827. Estamos também pela TV Mundo Maior, inclusive você clicando, assistindo no YouTube, ali na telinha da TV Mundo Maior, você pode participar escrevendo, deixando sua opinião, sua pergunta. E o YouTube RBN TV MM também, que ali você pode participar escrevendo. Aliás, vou trazendo para você, claro que já informaram, mas eu falo também que de volta estará o Facebook na segunda-feira para você também interagir, né? O pessoal gosta do Face, sentiu falta na segunda-feira para você interagir durante a nossa programação na manhã, no Manhã Boa Nova, até às 12h45 também com o jornal Nova Era. Para hoje temos aqui no Manhã Boa Nova a equipe Thaís Cabenguele, Rogério Palma, Jefferson Silva, Marcos Souza e Solange Ribeiro. Cláudio Palermo hoje não está por aqui, mas enviou as recomendações, a pauta, e a gente, daqui a pouco, também teremos o André Trigueiro e o Edson Figueiredo, que também participará, falando, o Edson trazendo para nós aqui um bate-papo sobre obsessão, do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Também a participação da colunista Fernanda Fernandes, com o tema "E você, qual presente está guardando para o mundo?". Então, é o que teremos hoje, nesta sexta-feira, 1º de abril. Faz tempo que eu não venho aqui. Vamos embora fazer uma conexão Congonhas Santos Dumont, porque eu estou pertinho de Congonhas. Ele está perto do Santos Dumont, meu amigo André Trigueiro, jornalista que voluntariamente participa aqui de sexta-feira. André, tudo bem? Bom dia. Ale, que enorme prazer revê-lo, ainda que virtualmente. Saudades de você. Igualmente, meu amigo. Essa pandemia colocou-nos distante fisicamente, mas está melhorando, graças a Deus, graças à vacina, graças à ciência, e há de melhorar, André. Já está melhorando, mas ainda não escapamos totalmente. Tem muito brasileiro dando mole com a cobertura vacinal completa, então vamos prestar atenção, gente. Exatamente. André, eu te passei, nem sei se deu tempo de você ver, eu sei que corrido, voltou a dar aula e tudo mais, então, só que eu incluí aqui uma outra questão para a gente começar. Eu vou fazer uma progressão aqui nos temas, que é importante também falar. As redes sociais, elas são importantes no nosso dia a dia, e, né, foi muito falado, muito exaltado a questão do golpe 64, e também aconteceu a exoneração de Sérgio Camargo da Fundação Palmares, que foi uma situação que, para a comunidade afro-brasileira, pesou bastante, né, por conta da, vou dizer, incongruência, né, estar num cargo em que, ao invés de promover, exaltar a cultura e essa comunidade, houve aí uma distorção, vamos dizer assim, no caminho do que há anos a Fundação Palmares, Zumbi dos Palmares, veio trabalhando. Queria que você falasse sobre isso,
que nosso país, que nós falamos tanto na democracia, então nós precisamos sempre lembrar da democracia. Bom, por partes. Em primeiro lugar, este senhor que você mencionou agora representa o que há de pior no sentido da luta legítima, pertinente, urgente do combate à desigualdade racial no Brasil. O Brasil é um país de maioria negra, onde a representatividade dos negros no mercado de trabalho e a injustiça é causada pelo racismo estrutural, quando vemos que, sim, o preconceito existe, é latente e se manifesta nas estatísticas de assassinatos, de prisões arbitrárias e de uma enorme dificuldade de percebermos a presença do negro, que é, repito, a maioria da sociedade, em ambientes onde a gente vê a predominância da cor branca na política, no setor privado, quando a gente fala dos grandes do ponto de vista da expressão em valores das empresas que representam CEOs, empresários, médicos, engenheiros, arquitetos. Então, é um gigantesco desafio para o Brasil avançar nessa seara, que é uma das prioridades da doutrina espírita, no capítulo das leis morais, a lei da igualdade. Só para a gente fazer a pontuação. E este senhor, amigo, eu não queria perder tempo falando do absurdo completo dele ter sido escolhido pelo atual presidente, que insiste em dizer que não há racismo, ou porque não é negro, ou porque ignora a realidade do negro no Brasil. Então, que tenha um péssimo desempenho nas eleições é o que eu desejo para ele, que tenha saúde, que possa trabalhar, que faça o que ele acha que é importante, mas que naufrague nas urnas, no mínimo. Exatamente, vamos vibrar pelo que é o bem, né? O bom, acho que é isso que a gente vai vibrar sempre. E saúde sempre para todos, que ninguém deseja mal a saúde física de ninguém. E a questão do golpe, André, também muito exaltado nas redes sociais. Bom, por que foi um golpe e o que aconteceu ontem, na ordem do dia, que exaltou a suspensão das atividades do Congresso, exaltou a censura, exaltou a perseguição sistemática com tortura e morte dos opositores do regime, exaltou a hiperinflação, a progressão, a escalada da dívida externa. São números, isso aí é fácil de acessar. Nos anos de chumbo, o Brasil elevou exponencialmente a dívida externa e o Brasil ficou refém de empréstimos do exterior. E a democracia não foi uma concessão dos militares. A democracia foi uma conquista da sociedade. Tanto que o último presidente dos anos de chumbo, João Batista de Figueiredo, aquele que falava eu prendo e arrebento, né, quando falava dos opositores, não passou a faixa. Seria para Tancredo Neves, que desencarnou, e foi José Sarney, que sempre foi um apoiador da época da Arena, desse regime. João Batista Figueiredo saiu pelos fundos do Palácio, não quis passar a faixa, não. Foi golpe. E a definição de golpe é a ruptura arbitrária da ordem institucional. Assim, a gente precisa entender o significado das palavras. E exaltar o golpe sob o pretexto de que restaurou a paz, a harmonia, é mentira. Outra questão dessa semana, mais uma vez, trocar de ministro da educação no nosso país. A educação tão importante que nós sempre, e sabemos há tanto tempo, sem a educação, como a nossa população progride, cresce, amplia, né, nessa sua jornada evolutiva, galgando aí passo a passo, e mais uma vez a troca de um ministro, dessa vez por uma questão
de favorecimento à sua comunidade ali, o ministro, enquanto religioso, e lá se foi, e agora mais um que vem, a gente torcendo para que o Brasil engate, né, um ministro para que coloque a educação desse nosso país nos eixos, que nessa pandemia bagunçou tanto, né, com o distanciamento, principalmente com os mais jovens. Trazer sua reflexão sobre a saída do ministro Milton Ribeiro. Olha, gravíssima a situação. A gente precisa, estamos numa rádio espírita, Kardec foi um pedagogo, e a instrução e a educação são basilares para a construção de um mundo melhor e mais justo, com cidadãos esclarecidos, bem municiados a respeito do conhecimento, do saber e de um posicionamento ético. Tudo isso está no combo da educação, um dos raros consensos do Brasil, envolvendo todas as correntes políticas e ideológicas. E aí temos o desastre gerencial de um governo que, 3 anos e 3 meses, terá agora o 5º ministro da Educação. Agora, o 5º ministro da Educação que não tem, esse governo, um planejamento. Quais são as metas desse governo para melhorar o ensino básico, qualificar o ensino médico, melhorar o acesso ao ensino superior? O Enem está abandonado às traças. O CAPES e o FINEP estão abandonados às traças. Nós tivemos, durante a pandemia, um espetáculo de omissão, quando a gente mais precisava de gestão, porque esses 2 anos foram absolutamente trágicos no mundo inteiro na área da educação, porque nem todo mundo tinha, nos países pobres e periféricos, ou como o Brasil, em desenvolvimento, a desigualdade digital, ou seja, temos uma parcela importante da população sem smartphones ou PCs, ou quando tem, não tem um bom programa de banda larga, o que compromete o plano B que os ricos tiveram no Brasil, ou a classe média, de prosseguir nos estudos à distância. Tivemos uma elevação brutal da evasão escolar. E este ministro desonrou a comunidade religiosa a qual pertence, quando publicou Bíblias com sua foto e distribuiu, ou quando, dizendo, está gravado, atender a um pedido do presidente da República, colocou na mesa de negociação para liberar recursos do MEC um pastor cuja reputação não é boa e que foi flagrado com a boca na botija, andando de avião da FAB, encontrando prefeitos pelo Brasil, sem crachá do Ministério da Educação, sem delegação oficial para isso, mas, como disse o ex-ministro Milton Ribeiro, a pedido do presidente da República, está ali. Então, assim, eu sou professor, sou filho de pai e mãe professores, eu acho que é triste para o Brasil se a gente usa a régua para medir desempenho dos alunos da rede pública a partir de critérios que foram definidos há mais de 20 anos e balizadores internacionais. A gente está perdendo, inclusive para países vizinhos, como Uruguai, Argentina, Colômbia, Chile. Você nem precisa falar de hemisfério norte. Então, com esse senso de urgência da educação, um governo que chega, depois de 3 anos e 3 meses de mandato, ao 5º nome, no país de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, no país de Florestan Fernandes, Paulo Freire, a gente ter o vexame de ver um país que não tem planejamento educacional. Se alguém tiver... Eu estou procurando esse dado desesperadamente. Qual é a meta desse governo na área da educação? Qual é a meta? Nós já estamos no último ano de governo. Qual é o saldo de tudo que já passou, gente? Se você, ouvinte, tem filho, filha, neto, neta, matriculado em escola ou universidade, você entende o que eu estou dizendo. Agora, escola ou universidade pública, bem dito. Muito bem, André. Passamos agora para o assunto sobre um grande
astro aí do mundo, né, que é o Alain Delon, que em 2019 teve um AVC e o seu filho divulgou o desejo do pai de colocar fim à própria vida por meio do suicídio assistido, da eutanásia. Ele, com 86 anos, uma carreira brilhante, né? Filmes incríveis, e ele residindo na Suíça, né? Tem essa, não sei nem se é a oportunidade, né? Mas de interromper a sua existência. Você que escreveu Viver é a Melhor Opção, o livro que trata sobre o suicídio, né, da prevenção do suicídio. Esse tema é pertinente para que você comente do grande Alain Delon. Olha, você sabe que eu fiz palestra sobre esse livro na Suíça. Quando teve o Congresso Espírita Mundial em Lisboa, a gente pôde atender a convites do movimento espírita na Suíça para falar sobre prevenção do suicídio no país, um dos primeiros a legalizar o suicídio assistido. Bom, eu não vou julgar Alain Delon. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. A gente não está na pele das pessoas, ou debaixo da pele das pessoas, para saber exatamente as motivações, os sentimentos, o estado de desalento. Então, Alain Delon que faça as melhores escolhas para si próprio, no uso do seu livre-arbítrio. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, como jornalista espírita e autor do livro citado por você, nós vamos lembrar que o espiritismo é muito claro quando explicita o sentido da vida e da existência, a necessidade da gente ser um completista, usando uma expressão de André Luiz, porque a vida ela tem um propósito, a existência ela não se dá por obra do acaso. E o momento da partida não somos nós que definimos, porque há método. A vida é resultado de um planejamento detalhado, complexo, metódico. Nós estamos aqui matriculados na escola da vida nesse planeta. Então, é como sair de sala antes do fim da aula. É como não ter encerrado a resposta a todas as questões da prova. Você levantou e falou, fui. Então, quando a gente precipita o retorno à pátria espiritual, que é algo possível pelo livre-arbítrio, exercemos o direito soberano de realizar as escolhas que nos pareçam as mais convenientes. Agora, haverá consequências. Haverá consequências. Então, eu lamento, mas não julgo, apenas lamento que uma pessoa com a importância para a cinebiografia, né, do cinema francês, Alain Delon, muito conhecido, marcou várias gerações com seus trabalhos, ele tenha dado publicidade ao desejo de, na Suíça, realizar esse procedimento, que é muito curioso, porque você tem que justificar o pedido do autoextermínio, 2 juntas médicas vão analisar em detalhes se você se encaixaria nos termos da lei, no perfil de quem é autorizado pelo Estado ao autoextermínio, porque quem aperta o botãozinho é o Alain Delon. Suicídio assistido vai ter uma empresa que oferece a infraestrutura, mas a decisão é do camarada que está querendo aquilo, vai pagar. Há escândalos envolvendo esse sistema, porque você vai ter médicos de pessoas que estão muito debilitadas, estão desesperançadas, e o médico, depois da consulta, dá um cartãozinho. Se você quiser, procura esse meu amigo aqui, que ele faz suicídio assistido. Isso a partir de um médico. Então, vida é prova escolhida. A gente está aqui para entender o significado da dor e do sofrimento no nosso projeto evolutivo. Envelhecer é um processo de aprendizagem fantástico, do ponto de vista de uma negociação que a gente estabelece com a decrepitude. Quer dizer, eu vou perdendo força física, eu vou perdendo visão. Acho que é a primeira vez que a gente bate papo com eu de óculos aqui, falando com você. Todo ano eu troco a lente. Não sei onde isso vai dar. Mas, enfim,
Você perguntaria para mim, Alê, e aí, André, tá gostando de trocar de óculos todo ano? Eu diria para você, não. Eu preferia não ter óculos. Agora, estou tirando de boa, amigo. Estou tirando de boa. Eu me sinto privilegiado de poder ter óculos, porque muitos não têm. E é melhor. E um dia, hipoteticamente, poxa, perdi a vista, não estou conseguindo enxergar nada. Bom, as pessoas que não têm o recurso da visão que eu conheço se adaptaram, e eu devo dizer isso, não quero ser mal interpretado, muito bem a uma possibilidade de tentar levar a vida sem esse recurso. Não é simples, não é fácil, é doloroso, vai pedir um tempo aí de adaptação que não é simples, mas a vida segue. Eu me lembro daquele episódio do Chico, né? Que ele estava com um dos olhos assim com uma doença que ele tinha, doendo para burra, pressão ocular gigantesca, saindo lágrima de sangue. Aí ele fala para Emmanuel, o Emmanuel chega e fala, e aí, não vai trabalhar não? Aí o Chico, pô, Emmanuel, você não está vendo como é que está a minha vista, cara? Tá doendo para burra, não estou conseguindo nem me concentrar e não estou enxergando. Aí ele falou, não tens outro olho? Exatamente. Olha, eu não gostaria de ter Emmanuel como guia nas próximas 120 encarnações, viu? Depois, quem sabe? Eu não estou à altura, não, velho. Ou seja, Você fala Chico, com o guia. Ô, guia, não está vendo aqui que o bicho está pegando e o guia? E o outro olho? Vamos combinar, né? Tem que ter. o famoso em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Exatamente. André, é, desejando aqui, né, toda a nossa vibração ao Alain Delon e todas as pessoas que encontram nessa situação em que não encontram mais, não se sentem mais com energia, força para continuar a existência física e optam por essa saída lamentável. Mas quero trazer também aqui uma outra questão que você até abordou, que a gente tem uma visão, às vezes, das questões muito lúdica, muito bonito, né? Estreou na emissora em que você trabalha a novela Pantanal, né? Então traz toda aquela questão das fazendas, dos bois, tão lindo, né? E você chamou a atenção justamente para essa questão. Ó, é bonito, né? Recebeu até um terrário de presente, né, da equipe da novela, mas vai com calma, porque tem as questões aqui para a gente analisar quanto a isso. Eu queria que você trouxesse também essa sua observação. Eu fiz uma postagem no Twitter muito sincera, falando que a novela é um deslumbramento. Eu estou assistindo a novela. Eu não sou noveleiro, mas as novelas com temática ambiental eu vejo. Benedito Rui Barbosa também foi autor de Velho Chico, que foi uma novela espetacular, nesse sentido, denunciando os abusos do agro, que é fundamental ter produção de alimento no Brasil. Embora eu não coma carne de boi, eu reconheço a importância da indústria de proteína animal. Agora, quando eu vejo boiada na novela, velho, a boiada mesmo, o manejo de boiada no Pantanal e a glamorização disso, o comentário meu foi dizer que dos tempos da TV Manchete, que eu vi Pantanal original até hoje, os estragos causados pela pecuária extensiva no Brasil são impressionantes. Eu vou dar apenas um dado. Esse dado é da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. As pastagens degradadas, ou seja, aquelas áreas que foram usadas para a engorda do boi e foram degradadas pelo manejo do gado nessas pastagens, equivale a 2 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Então, é um dado. Fora, e eu não quero aqui deixar de reconhecer os bons pecuaristas que têm métodos que tentam, de alguma forma, reduzir os impactos causados por isso. Eu nem estou falando do processo de dor, crueldade e sofrimento impostos aos rebanhos. Aliás, o personagem do Juventino, porque o Benedito Rui Barbosa faz, e isso é brilhante, e quem está fazendo a adaptação da novela
está incluindo elementos interessantes na área da sustentabilidade. Isso já ficou claro no capítulo 2 ou 3 da novela, quando o Juventino, que é o pai do Zé Leôncio, interpretado pelo impressionante ator, o Irandir Santos, né? Irandir é ótimo. Ele é, assim, ele está na casta, no Olimpo dos atores brasileiros que, vou te contar, o que ele faz é sempre ótimo, é uma coisa impressionante. O personagem dele diz assim, quando alguém fala, tem que botar esses boi não sei onde, ele fala, vamos cuidar bem dos bichos, porque a gente depende deles e eles precisam ser bem cuidados. Ele dá um toque de que bicho não é coisa. E vem mais por aí. Desse elenco, eu tenho proximidade com o Marquinho Palmeiras, que vai fazer o Zé Leôncio na última fase. Por sinal, ontem, durante a novela, eu já estava em casa, ele mandou um zap sobre outro assunto, eu falei, eu mandei um áudio para ele. Eu estou vendo a tua novela, tu está me atrapalhando aqui, com essa mensagem. Tu está vendo a tua novela, não? Aí ele, não, eu estou sim, coisa e tal. Vem coisa boa por aí. Mas não me glamorize boiada, porque ambientalista não... A gente, quando acessa os dados, especialmente no Pantanal, que não é o mesmo da TV Manchete há 30 anos, a gente precisa ter cuidado. André, já teve uma vez que você perguntou, você é ecologista, e você brinca dizendo, eu sou eco-chato biodesagradável, né? O pessoal ri, ou seja, eu faço ali a minha lição, né, de casa, né? Afinal de contas, são tantos anos, né? Para quem participou da Rio 92, lá onde realiza a Bienal do Rio de Janeiro, né? No Rio Centro. Onde nós nos conhecemos em 2009 na Bienal do Rio de Janeiro. Foi. André para entrevista ali, e disso fluiu uma amizade muito bacana e um grande aprendizado, né? Mas, enfim, Pantanal, parabéns aí à TV Globo pela novela, né? A Manchete, a gente que já é mais... Nós que estamos entre os 20 e a eternidade, acompanhamos naquela época, né? Então, e hoje dá para fazer essa comparação e essa observação importante sobre o Pantanal, de que, não é assim que está, né? Então, não vamos glamorizar ao ponto de esquecermos da realidade do que estamos vivendo. Estamos quase aí no final do nosso papo, André, e você, com essa possibilidade de voltar a dar aulas presencialmente, como você encontrou seus alunos? Qual foi essa sua observação desse retorno às aulas presenciais? O primeiro dia de aula foi muito emocionante. Alguns colegas meus foram às lágrimas na Pontifícia Universidade Católica, porque só quem gosta de dar aula e sabe que um dos motivos para a vocação de ser um docente é ter o contato presencial com os alunos. Quer dizer, com todo respeito às aulas à distância, nada supera a experiência de uma aula onde você esteja rigorosamente no mesmo lugar, no mesmo ambiente, percebendo a comunicação não verbal. É um nível de comunicação mais intenso e sofisticado. Os rudimentos do ensino são potencializados quando você tem essa possibilidade de estar no mesmo lugar. Nós, na PUC-Rio, estamos usando máscaras dentro de sala. E não é qualquer máscara, tem que ser a máscara aquela indicada que faz a maior vedação. E só podemos circular os que tivermos com a vacinação em dia. Isso vale para alunos, professores e outros funcionários da universidade. Eu estou muito feliz, né? E no caso da aula que eu dou, que é Comunicação e Meio Ambiente, eu exploro também o campus da PUC. A gente sai de sala para certas aulas no campus, e aí não é preciso usar máscara. Aí é uma delícia, né? Mantendo a distância, mas assim, como é bom a gente voltar a ter, enquanto seres sociais que somos, é o que nos define como humanos. A gente não pode ser entendido como um ser que lida bem com isolamento, né? Nós somos seres sociais.
E a educação, por excelência, é uma atividade que pressupõe o contato, eu diria, no mesmo ambiente. Funciona melhor assim, Entendi. penso eu. Foi muito emocionante. Sexta-feira, 1º de abril, não é mentira, aqui estou, depois de tanto tempo, batendo um papo com esse querido amigo André Trigueiro, jornalista, escritor. O livro Viver é a Melhor Opção está no site mundomaior.com.br para quem desejar. Falamos aqui sobre Alain Delon, importante a gente ler sobre a questão da prevenção do suicídio. André, muito obrigado pela participação, uma ótima sexta, um ótimo final de semana para você. Prazer enorme revê-lo. Tudo de bom, fica com Deus. Ótimo programa. Obrigado, André. Bom dia. 9 TV Mundo Maior, Manhã Boa Nova, programa bacana para a gente sempre refletir diversos temas e também sobre espiritismo, sobre espiritualidade. É claro, daqui a pouquinho nós teremos aqui um tema sobre o livro de Allan Kardec. Então, já Edson Figueiredo vai chegar por aqui para a gente bater um papo. Eu reencontrando esse querido comunicador depois de 3 anos, né? Ainda tinha a Elaine Farina participando na época. Hoje está o Edson aqui para a gente bater um papo daqui a pouquinho. Teremos, como eu disse, a Fernanda Fernandes ainda hoje também, com uma coluna. Eu quero falar do nosso Clube Amigos da Boa Nova. Nós aqui seguimos com a programação repleta de aprendizados que nos fazem crescer, evoluir, pensar de uma forma diferente, ensinamentos que nos fazem olhar para dentro de nós e nos questionamos o que temos plantado. Temos realizado ações que nos deixam mais felizes e completos. A ação no bem tem esse poder transformador de dar uma nova cor às nossas vidas. Um trabalho que realizamos com a alegria na Fundação Espírita André Luiz de transmitir pela nossa programação fé, renovação, palavras de bom ânimo. E nós convidamos você a se unir a nós neste ato de generosidade, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, ajudando a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior no ar. Você pode colaborar fazendo uma doação espontânea de forma online e segura, através do site fial.colabore.org ou pelo telefone operadora 11 2458 3214. Também o nosso 0800, que talvez você já conheça, que é o 0800 12 018 38. Falamos sempre 0800 12 018 38. E também você pode agora fazer a sua contribuição pelo Pix. É um número do celular. Operadora 11 97261 0272. O Pix 11 97261 0272. Também trazer para você teatro, espetáculos que nós também temos parceria, Os Mundos de Chico Xavier, direção de Carlos Messene. O elenco, João Signorelli e o Carlos Messene. São 2 excelentes atores e diretores. O João Signorelli, conhecidíssimo ultimamente pelo trabalho dele como Gandhi, né? Brilhante, e que ele está dando uma pausa, mas ele retorna. Talvez ele faça as 2 peças, né, simultaneamente. 1 hora de duração de teatro para você em Guarulhos, dias 22 e 23 de abril, no Teatro Padre Bento. E sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem 60% de desconto na compra na bilheteria do Teatro Padre Bento. Já estive lá no Padre Bento. 60% de desconto, é um descontão, hein? Na arte, né, no teatro, e geralmente tem um valor, até todo mundo fala, é caro o teatro, pagar o aluguel do teatro, a cada apresentação tem que pagar o teatro, o espaço utilizado. Então está aí a oportunidade de assistir Os Mundos de Chico Xavier, com João Signorelli e Carlos Messene, no Teatro Padre Bento. Compra lá na bilheteria, 60% de desconto. Temos também aqui a participação das pessoas no nosso YouTube, da
TV, do RBN TVMM. Um abraço, Rafael Barbosa, do Rio de Janeiro. Sandro José Pinheiro, Elaine Stroider, Zelisa Nusso, Balneário Camboriú. Sandro José, um abraço. Sueli Preto, bom dia para você também. Temos na TV Mundo Maior a Lourdes Souza, de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Presidente do Manuel Bento, Centro Lindo, eu fui lá quando era um prédio antigo. Um dia eu passei na Alfredo Pujol procurando o centro, não achei. Aí me falaram que era um prédio lindo que estava ali à minha frente. O Manuel Bento, tá um espetáculo. Edson Figueiredo, bom dia, meu amigo. Bom dia, Alexandre. Prazer estar aqui com você. Faz tempo mesmo que a gente não se vê, né? E é uma honra estar participando aqui com você, meu amigo. E de fato, viu, o Gembe se tornou... Bom, ele já era, na verdade, é que ele ficava escondido, né? Não sei se você lembra que você tinha que descer a escadinha lá para ir lá para o fundo. Isso. Agora ele está exposto, tá bem? Eu estou ouvindo um eco aí, não sei se está reverberando. Tem um eco chegando aqui, que fiel. Não sei do que se trata, eu não estou com o áudio ligado aqui. O seu não está, o meu que parece. Tem algum eco aí. Vamos ver se dá esse... Será que tem alguma coisa a ver com o meu som? Não, melhorou. Não, ainda não. Esperar um retorno aí do pessoal lá na técnica, de repente se é lá ou se é alguma coisa no seu áudio. Mas nós temos aqui na nossa pauta de hoje um tema bacana, tudo, né, de Kardec é sempre maravilhoso, e nós vamos falar já sobre obsessão, que é um tema em que sempre tem muitas perguntas sobre. Já vamos aqui trazendo para você, ouvinte, adiantando esse papo, o livro Médiuns. Allan Kardec fala que a obsessão apresenta como característica o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente por espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. E a obsessão de desencarnado para encarnado, que é a mais conhecida, se caracteriza como o domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. O obsessor, que age nas sombras, em muitas situações, não é percebido ou pressentido pela vítima. Com isso, ele manipula o campo de energia de várias maneiras, utilizando armas espirituais, artefatos fluídicos, o que acaba gerando doenças, inflamações, que confundem os médicos, além de dificultar o tratamento. E a vítima, que está imprevidente, desconhecendo até mesmo a possibilidade de sintonia entre os seres do plano espiritual e da Terra, acaba deixando de se dominar pelo perseguidor, que encontra em seu passado situação que irão facultar a conexão. Porém, nem sempre o espírito está consciente dessa influência de energia negativa sobre o encarnado. Ele pode se aproximar de uma vítima sem saber e prejudicá-la com as vibrações negativas. Já outros fazem intencionalmente, com um intuito de perseguir e vingar-se. Edson Figueiredo, o que é obsessão na visão espírita? Bom, Alexandre, é um tema vasto, né? É um tema que eu gosto, inclusive, de desmistificar um pouco, tá? Face aí aos longos anos de estudo, né, e de acompanhamento aí principalmente no Manuel Bento, eu gosto de desmistificar um pouco, porque a tônica que existe no movimento espírita, principalmente, quando não há um aprofundamento, é essa de que é um espírito vingativo querendo prejudicar o encarnado, tá? Naturalmente que isso existe, tá? Acho que continua com eco aí, mas eu vou seguir, tá bom, Alexandre? Naturalmente que isso aí existe, mas não pela minha experiência, pelo que eu já pude perceber, não é o principal. Isso também acontece.
Mas esses processos, eles já são mais intensos, chegando ao ponto de virar uma possessão, por exemplo, né? Quando esse perseguidor, esse espírito endurecido, ele quer vingança, né? Ele não quer, de hipótese alguma, largar a vítima dele enquanto ele não conseguir o intento dele. Chega a pontos assim de ser absurdos, né, o domínio que ele exerce. Mas é uma minoria, entre aspas, que eu poderia te dizer. E quando eu falo que eu gostaria de desmistificar, eu vou até contar uma coisa rapidinha que aconteceu comigo lá atrás. Quando eu comecei a frequentar o Manuel Bento, eu fui por causa que eu tinha um problema, né? Problema de saúde. E aí eu estava passando por uma sala de tratamento e tinha uma jovem que estava na minha frente, né? Ela ia ser atendida primeiro. E ela estava com uma coriza muito forte, sabe? Sabe aquela coriza que ela fica puxando o nariz, puxando, né? Estava até me incomodando. Eu falei, caramba, eu acho que vou buscar um lenço para ela, né? Porque estava muito forte. Ela entrou na sala, saiu, ficou aguardando, né, na outra sala para ir tomar o outro passe para ir embora. Aí eu entrei. Quando eu entrei, estava uma pessoa, porque eram dois grupos, na verdade, né? Estava um grupo doutrinando uma entidade que eu ouvi. Eu não deveria ter ouvido, mas acabei ouvindo, tá? E aquela entidade estava com a coriza. Olha que coisa interessante. O médium estava com uma coriza muito forte. Quando eu saí, a mocinha ainda não tinha entrado para a segunda sala e eu percebi que ela já não estava mais com a coriza. Aí eu falei, caramba, os caras estão curando até gripe aqui, né? Na minha cabeça, lá atrás, né? Aí, esse episódio, ele ficou marcado para mim, porque eu falei, caramba, depois você aprendendo e vai estudando, eu falei, caramba, aquela menina, na verdade, ela estava, de repente, sem perceber, né? Ela estava com um processo, não vou dizer que é obsessivo, porque talvez ela estivesse com uma entidade acompanhando ela, que estava com aqueles sintomas e reverberou para ela, fisicamente. O fato dela ter tomado passe e a entidade ter ficado lá para o grupo orientar, fez com que ela saísse, né, sem aqueles sintomas, sem apresentar aquela que estava, inclusive, bem forte. Então, por que eu estou contando isso? Hoje, se você pegar a maioria das pessoas que buscam a casa espírita que estão em desequilíbrio, né, elas acabam com um período ali de tratamento simples até, que é só ouvir nas quatro semanas ouvindo palestra e tomando passe, essas pessoas melhoram assim 100%. Tá? Uma boa parcela delas, na verdade, sem perceber, elas estão acompanhadas. Mas acompanhadas de quem? De espíritos vingativos? Não. Elas estão acompanhadas de quem? De espíritos que estão perturbados, espíritos que desencarnaram, talvez não perceberam que desencarnaram ainda, espíritos que são apegados às pessoas, que é o amor possessivo, o amor mal controlado, sabe, Alexandre? O amor não trabalhado gera, né? A pessoa desencarna e ela não consegue se desprender. E aí ela acaba ficando próximo. O ente querido, por sua vez, não percebe a presença, mas o ente começa a apresentar, inclusive, sintomas, né? De falta de energia, de doença, aquela coisa toda, e a entidade se sente bem, porque ela está sugando energia. Ela não está fazendo aquilo por mal, porque ela nem sabe o que está acontecendo, a maioria. Né? Aí elas acabam sendo orientadas, e acabam sendo encaminhadas, e as pessoas acabam, entre aspas, se reequilibrando. Então, o processo obsessivo em si, ele começa de uma forma simples, por entidades, que aí no caso são espíritos desencarnados, que na maioria das vezes não sabem que desencarnaram, não perceberam, ou não estão aceitando, e acabam se ligando nos entes queridos, não para fazer mal, é porque se sentem bem e estão desorientados.
Então, é por isso que eu queria dizer para você que eu queria desmistificar um pouco, né, para fugir um pouco da ideia principal aí, que inclusive tem muitos livros espíritas. A maioria dos livros espíritas que tratam, né, dessas questões contam essas histórias de vingadores, de espíritos que têm lá técnicas para obsediar, aquela coisa toda. Mas isso aí são casos específicos, não é o padrão, ou seja, o padrão ele começa num processo simples, de ignorância mesmo, né? De ignorância de que isso acontece. Sem querer me alongar muito, porque eu sei que vem mais questões por aí, eu gostaria de citar, inclusive, 2 livros de médicos que não são espíritas e que acabaram constatando isso que eu estou falando, tá, Alexandre? Uhum. Um deles é um livro de um médico brasileiro chamado Eliezer C. Mendes. E o título do livro dele é Personalidade Intrusa. O que ele, ao longo de muitos anos praticando medicina, acabou descobrindo que boa parte dos pacientes que o procuravam não tinham, de fato, as alterações físicas que provocavam aqueles sintomas que eles sentiam. E aí ele deixava de receitar remédio e pedia para as pessoas fazerem tratamento espiritual. Olha que coisa. Tá? Ele descobriu isso. Depois ele acabou criando um grupo de médios também para tratar essas pessoas. Tá? E o outro livro é de uma médica americana, a doutora Edith Fiore. Ela, acidentalmente, ela começou um processo de levar seus pacientes para uma vida anterior. Foi um acidente no primeiro caso, depois ela, no segundo caso, um outro acidente, mas ela começou a perceber que existia um padrão ali, e ela começou a experimentar isso, e ela começou a perceber melhoras assim muito rápidas nos pacientes quando eles eram levados para a vida anterior. Bom, isso aí é um ponto da história dela como médica. Porém, ao longo, quando ela começou em mais de 10 anos praticando isso, ela começou a perceber que existia um outro padrão, que mais ou menos se repetia em 50% dos pacientes dela, que não era um problema de uma vida anterior, mas sim a presença daquilo que ela chama de entidades, né? O título do livro dela é Possessão Espiritual. O primeiro livro dela era Investigando Vidas Passadas, tá? O segundo é Possessão Espiritual. E aí ela começou a, inclusive, fazer no consultório, o paciente ia, em vez dela conversar com o paciente, ela ficava conversando com as entidades. Olha que interessante, ela fazia um trabalho ali de orientação, sem ser espírita, sem nada, ela meio que doutrinava as entidades. E quem eram essas entidades? Tinha, sim, casos de pessoas revoltadas, tinha, sim, casos de pessoas querendo se vingar, mas a grande maioria era a avózinha, por exemplo, da pessoa que desencarnou e que não conseguiu se desprender, era alguém que não tinha entendido ainda que tinha morrido e que estava ali presente, e por aí afora. Então, olha que interessante, uma médica americana descobrindo isso, né, e escrevendo um livro sobre um tema que é tratado dentro da doutrina espírita de uma forma assim bem pungente, né, bem ampla. Alexandre, desculpe se eu me estendi um pouco, mas tentando dar uma visão um pouco mais ampla sobre essa questão, tá? Claro. Já tem a participação até dos nossos ouvintes telespectadores. A Zilda Mendonça, ela fala sobre isso. Bom dia. Me parece que a palavra ideal seria subjugação e não possessão, se você concorda. É assim, a subjugação, ela é uma palavra muito forte. Por quê? Porque ela dá o sentido de que a pessoa em si, ela não tem mais controle sobre ela e ela é subjugada ao outro. O outro é que a comanda. Isso pode até acontecer, tá? Mas são em casos mais graves. Porque todo processo obsessivo, ele começa aos poucos. Ele começa com a aproximação, ele começa com a ideação, né, que o espírito vai dando na pessoa. Ele começa com a pessoa, Alexandre leu no texto aí, né, utilização de ferramentas fluídicas, ele começa com a pessoa se sentir bem com a presença do desencarnado. Então, sem que a pessoa perceba, ela vai entrando nesses processos
né? E não tratado a tempo, ou seja, não resolvido a tempo, pode ir virando, sim, um processo obsessivo mais forte e pode chegar ao ponto de virar uma subjugação, mas aí já é um caso extremo. Não é, a maioria dos casos não chega nesse nível. Pode até chegar, mas não é o padrão, tá? Então, começa por uma obsessão simples, depois vem por um processo ali de agravamento disso, se a pessoa não se cuidar. Eu comecei essa fala falando aqui que a maioria das pessoas que buscam nas casas espíritas acabam em 4 semanas meio que se equilibrando, né? Por que 4 semanas? É um tempo mais ou menos da pessoa mudar o seu padrão mental através daquilo que ela ouve nas palestras. Os passes ajudam a reequilibrá-la magneticamente, né, criando uma barreira aí, vamos dizer, para esse acesso fluídico, né? E a própria entidade que é esclarecida também, e é tratada na casa espírita. As pessoas não têm nem ideia do que acontece, né? Acha que é só ir lá, sentar, ouvir a palestra, tomar um passe e ir embora, mas todo um trabalho que existe no plano espiritual de orientação é fantástico. É que não é visto porque as pessoas desconhecem, né? Então, só para completar, subjugação é muito forte, e aí são casos mais extremos e, no caso, aí mais raros. Tá? Muito bem, estamos falando sobre obsessão, e sempre tem muita dúvida sobre obsessão, né? Nós vamos continuar daqui a pouquinho, já estamos chegando no momento do nosso intervalo, e daqui a pouquinho, então, eu volto com Edson Figueiredo, presidente do Grupo Espírita Manuel Bento. E lembrei, eu ia lá, se eu não me engano, quando o Reinaldo Leite, acho que ele ia lá fazer palestra, nessa época aí, já tem uns dias. Como eu disse para o André Trigueiro, a gente que está entre os 20 e a eternidade já viveu algumas coisas. Bom, Alexandre, eu estava fazendo as contas, eu estou há 32 anos como presidente do GEM, cara. Que maravilha. Dá para imaginar um negócio desse? Então, quando eu estive lá, já era a sua gestão aí. Já era. Muito bem. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com o Edson Figueiredo. Estamos de volta com o nosso Manhã Boa Nova. Obrigado por estar aqui juntinho. Eu sou Alexandre Anselmo. Hoje, Cláudio Palermo não está, Vanessa de férias. Logo, logo retorna. E, Claudião, um grande abraço para você. Aquela vibração de sempre. E a nossa equipe aqui trabalhando e levando a divulgação da doutrina espírita até você. Thaís Cabenguele, hoje na produção, também a nossa equipe, Rogério Palma, Jefferson Silva, Marcos de Souza, Solange Ribeiro ao telefone, atendendo você que desejar comentar sobre o tema, que é obsessão, 0800 979 5011, 2457 5011, o nosso WhatsApp, que é o 996433827. Conta aí para a gente, de repente, no WhatsApp ou ali no YouTube, que a gente está na TV Mundo Maior e no RBN TV MM, se você já teve algum caso assim de obsessão, né? Você já sentiu alguma coisa assim? Vou lá no centro tomar um passe, né? Eu já passei isso, teve uma época, eu andava pelos caminhos do teatro, né? Eu cheguei do Rio de Janeiro e recebi o convite para fazer um trabalho figurativo, de figuração até, num filme, e que foi gravado dentro do Carandiru, o nome do filme. Passei o dia lá dentro, ainda estava em atividade. Quando eu saí de lá, fui direto para o Centro Espírita. Foi algo assim inexplicável. A equipe que estava lá ficou surpreso com o acontecimento. Enfim, é um tema que nós temos sempre questionamentos, que é a obsessão. E continuando aqui com o nosso programa, eu quero falar para você sobre, antes do tema, voltar ao tema, sobre este mês de abril, começa hoje, o primeiro mês espírita mundial. Pensa, 120 palestrantes, tem mais de 120, 36 países e todos os dias
às 20 horas, todas as noites, às 20 horas. Vídeos serão disponibilizados sobre temas discutidos, conversados com exclusividade, inéditos. Ou seja, quem está na França, seja o país que estiver, Itália, são os que estão participando, alguns, Lituânia, República Dominicana, Suécia, Estados Unidos, Bielorrússia, Colômbia, também em Angola, na Austrália, Finlândia, são 36. Cada país, no seu horário local, 20 horas, vai disponibilizar vídeos que trazem temas escolhidos aqui pela organização deste grande evento, online e gratuito. Essa é a questão. Qualquer um pode assistir, pode acessar. E aqui para nós, você estará acompanhando pelo YouTube da TV Mundo Maior. Então, 20 horas, YouTube TV Mundo Maior, você vai lá e terá disponível 2 vídeos dos temas que foram selecionados pela equipe, uma equipe bacana. Temos aí participações do Júlio Sena, Manuel Portazzi, da FESP, tem pessoal da Concafras, CEPA, Aliança, muita gente aqui participando. Dos organizadores também, temos aqui a participação, eles que já fizeram até comigo uma participação aqui, já nessa pandemia, nesse distanciamento, sem ser no estúdio, a Elza Rossi, da Inglaterra, Charles Kempf, da França, o André Marosso, em Portugal, residente em Portugal, André Marosso, Antônio César Perry, do Brasil, e o Rubem de Los Santos, no Uruguai. Teve uma live aqui de lançamento desse evento, muito bacana, primeiro mês espírita mundial, começa hoje e vai até o dia 30, mês todo, todos os dias, 20 horas, vai ter vídeo inédito para você deste evento mundial maravilhoso. Então, acesse o site feal.com.br, feal.com.br, que lá você vai encontrar toda essa programação para você acompanhar nesses 30 dias. Vai intercalando, hein? De dia, você ouve aqui a Boa Nova, assiste a TV Mundo Maior e seleciona um horário para você também, né, fazer assistir esses vídeos. Bacana, né? Nunca vi um evento assim, 36 países ao mesmo tempo, muito bacana. Edson Figueiredo, voltamos aqui ao nosso papo sobre obsessão, convidando aos ouvintes que também participem. E o que eu quero saber, Edson, é como que nós podemos, né, você deu exemplos importantíssimos, mas como nós podemos evitar a obsessão? Bom, se a gente pegar a questão 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Tá? Isso porque ele vinha fazendo esse estudo, aí ele chegou a ele falou, puxa, mas então quer dizer que os espíritos influenciam no nosso pensamento e nos nossos atos? Ele faz a pergunta, e os espíritos respondem, mais do que supondes, na maioria das vezes nós os dirigimos e vós nem o percebeis. Então, como é que a gente percebe isso? A influência espiritual se dá através da intuição, através do pensamento, através da proximidade dos espíritos, da sua energia, dos campos fluídicos e por aí afora. Então, para evitar, o que a gente tem que fazer? Cultivar bons pensamentos, cultivar bons hábitos, evitar, né, processos repetitivos. Porque hoje, infelizmente, Adriana, a gente não percebe, Alexandre, mas até digitalmente nós estamos sendo obsediados. Digitalmente, porque na televisão, que você fica assistindo aqueles programas que só ficam trazendo desgraça, se você fica assistindo programas, filmes de terror, filmes de não sei o quê, que tipo de vibração você está trazendo para dentro do seu lar, que tipo de pensamentos, que tipo de entidades, entre aspas, você está convidando para fazer parte da sua, do seu dia a dia. Então, o segredo é esse, é você cultivar boas coisas, é você ser uma pessoa positiva, é você confiar, é você não se desesperar, é você ter esperança sempre, é acreditar de fato que nós não estamos largados aqui. Frequentar, talvez, uma religião, não precisa ser a casa espírita, uma religião,
sabe? Ter o hábito, né, de orar, de cultivar boas coisas. Quando você faz isso, você cria uma espécie de barreira, você cria um escudo, né? Vamos assim dizer, para esse tipo de influência. Eu queria, inclusive, aproveitar esse momento para explicar o seguinte. Eu falei aqui que a obsessão simples acontece, que ela é tratada de forma bem natural na casa espírita, né? Mas tem aquelas que você precisa de um tratamento um pouco mais intensivo e que não é fácil. Quando chega num nível aí da subjugação, né? Ou num nível aí de possessão de fato, não é fácil, porque existe uma certa simbiose entre ambos, né? Entre o encarnado e o desencarnado, e você precisa ir cortando isso aos poucos. Então, começa pelo processo de o desencarnado compreender e mudar os seus padrões mentais, fazer a limpeza, né, energética dele, para não permitir que o outro ainda tenha acesso, mas também do esclarecimento do obsessor. O obsessor ele precisa entender que se o outro está aqui, encarnado, digamos que ele fosse inimigos do passado, vai, mas se o outro recebeu o mérito de encarnar, é porque tem alguma coisa, né? Esse passado tem que ficar deixado para trás. Senão eles ficariam os dois lá se degladiando no plano espiritual. Se o outro recebeu esse mérito, e inclusive do esquecimento do passado, é justamente para ele poder seguir numa nova trilha. E este que fica, ele vai ficar cultivando esse tipo de sentimento por quanto tempo? Então, esse tipo de esclarecimento precisa ser feito. Naturalmente que isso demora um tempo, mas é possível, tá? E é isso que acontece nas casas espíritas, naqueles chamados tratamentos de desobsessão. É todo um trabalho feito de reorganização mental do obsediado e de esclarecimento e apaziguamento, né, com amor, inclusive, com carinho, né? Você não vai tratar o obsessor como um... Eu sou do tempo, tá, Alexandre, que se acorrentava os espíritos, viu? Não sei se você já ouviu falar nisso. Espírito na garrafa. Acorrentar, não, acorrenta e afasta. Era mais ou menos assim que a coisa funcionava. Uma coisa absurda, né? Hoje há o esclarecimento, há todo esse... Porque, na verdade, o obsessor ele é um espírito que está perdido, na verdade, né? Ele está sofrendo, entende? Ele precisa de ajuda, tanto quanto quem está encarnado, entendeu? Então, o tratamento ele acontece dessa forma, mas se você fez a pergunta, né? Como evitar? Pensamentos. Cultivar boas coisas. Cultivar... Eu diria que a confiança na providência divina é o primeiro grande passo. Porque quando você deixa de acreditar que você está sendo amparado, você entra na desesperança. Ao entrar na desesperança, você começa um processo de se entregar, de não acreditar. E aí você, sem perceber, você está abrindo o campo, né, para ser, de alguma forma, amplificado esse seu sentir, né? Todo o processo depressivo, ele não começa de repente, ele começa aos poucos, e aí ele vai sendo amplificado, né? Você tratou com o André sobre a questão do suicida, né? Sim. Não tem, por força dos meus estudos, tá? E aí é eu que estou dizendo, tá bom? Não, pode ser que eu esteja equivocado. Mas não existe um suicídio que não seja por um processo de incentivação do plano espiritual obsessivo. Entendi. Não estou querendo aqui falar, não, mas a maioria dos processos começam com essa desesperança e começa com uma amplificação da vontade da pessoa feita pelo plano espiritual. Muito bem, claro. Aliás, todos são estudiosos da doutrina espírita e é isso que é interessante, nas reuniões, inclusive, ou aqui na troca de ideias, o aprendizado que um traz o conhecimento e o que o outro traz, porque a doutrina tem aí várias possibilidades de análises e a gente vai seguindo, por isso que eu falo, ninguém se forma em doutrina espírita, não tem ninguém com MBA em espiritismo. Não tem professor, né? Não tem, não. Nós estamos todos aí, todo mundo sentado nessa sala de aula aí. O Edson, bom,
Eu ia te perguntar se somos obsediados porque permitimos, você já deu aí uma dica de que precisamos, né, estarmos atentos sobre o que sentimos, né, o que assistimos. Hora de almoço, assistir programa em que traz somente assuntos de morte, etc., não convém, né? Ou eu mudo de lugar, eu já na próxima eu não vou naquele lugar, porque não tem como, naquele momento do seu descanso, um almocinho, e você está assistindo aquilo. Há quem goste, cada um com os seus gostos, né? Então, estamos tratando de algo em que envolve energia, em que envolve sintonia mental, então penso que nem não convém, né? Na hora da nossa alimentação. E os obsessores, o Edson, nós estamos aí vivendo mais de 80 conflitos no mundo. Eles têm poder sobre o mundo? Olha, uma vez já me fizeram essa pergunta e eu, ao raciocinar, eu falei, se eles tivessem poder, o mundo já tinha acabado, na minha opinião. Tá? Eles até podem incentivar um ou outro, mas a maioria ali, existe uma espécie de... Imagine, tem que ter uma proteção aí maior, que senão... Hoje basta um deles apertar um botão, né, Alexandre? Se o cara apertar o botão e disparar, aí os outros só vão querer disparar. Acaba o mundo. Então, se eles tivessem esse poder de fato, né, o mundo já tinha virado pó. Já tinham induzido profundamente essas pessoas. Não, é só pensar, né? É só pensar, tá certo? Já tinha virado pó. Então, de fato, tem aqueles que são levados, né, que tentam fazer esse tipo de processos, mas não é ao extremo como a gente está falando. Lembra que eu falei aqui que os casos sérios são raros, né? Eles não são tão intensos como nos livros. Os livros tratam daquele tema e as pessoas acham que todo mundo é daquele jeito. Não, é a história daquele espírito. Eu sempre falo isso para os alunos, né? E leia esse livro como interpretando a história desse espírito, para que não aconteça com você, ou que você possa perceber se está acontecendo com outro, que você conhece, por aí afora. Mas não necessariamente é a realidade de todos, do próprio plano espiritual, tá certo? Isso que a gente tem que ter em mente, né? Senão o mundo já estava perdido há muito tempo. Então tem essa questão. A gente precisa tomar cuidado, né, com algumas ideias que são colocadas e que parecem virar padrão dentro do meio espírita. A gente tem que estudar bastante, tem que observar. Eu trouxe 2 livros aqui que não são espíritas. Aí você fala, bom, mas por que você trouxe esses 2 livros? Para a gente perceber que as coisas estão acontecendo muito mais do que a gente imagina. Nós temos no meio espírita condições de estudar esse tema. Mas esse tema ele não faz parte só do espiritismo, ele está no mundo. Com certeza. Tá certo? Então a gente tem que entender isso aí também, né? Bom, legiões de trevosos, espíritos trevosos, existem, né? Trabalhando aí incansavelmente para bagunçar a existência, né, humana. E eu queria que você falasse isso, porque a gente sempre fala em legião, né? Tem até livro, a Legião. Eu queria que você falasse dessas, se existem, né? Como que funcionam esses grupos na espiritualidade, se eles estão ali, se eles têm todo esse infinito só para fazer isso, não existe essa evolução desses espíritos, não existe no plano espiritual a oportunidade para eles também evoluir? Naturalmente que eles existem e não é de agora, né? Você pode ver que, inclusive, o título Legião vem, inclusive, de passagem bíblica. Que tem vós conosco, Nazareno, nos chamamos Legião. Lembra dessa passagem bíblica? Ou seja, Jesus foi um dos maiores, entre aspas, desobsessores da história, né? Se a gente pega as passagens evangélicas, a gente vai ver que tem ele, entre aspas, expulsando, mas não expulsando assim, expulsando com a força da sua energia, do seu amor, entendeu? Até crianças, se você pega no Evangelho, tinha crianças obsediadas, certo? Então, existe sim, mas qual é o mote, o que acontece com esse pessoal?
São pessoas que estão sofrendo, na verdade. São pessoas em que o ego fala mais alto, muitas das vezes, e aí a gente tem que levar isso em consideração. Né? Uma pessoa que é ególatra, ela é uma obsessora por natureza, tá? Ela não precisa desencarnar para virar obsessora, ela obsedia aqui mesmo. Né? Ela quer que o seu eu prevaleça sobre os outros, aí ele vai criando esses processos. Oi, Alexandre, você ia falar? Edson, é que aí você já está tocando na questão, na pergunta da ouvinte Lourdes de Cangaíba. Não vi. Um O que ela fala? encarnado pode obsediar outro encarnado. Sabe uma pessoa que é ciumenta? Ela é o quê? Uma pessoa ciumenta, ela é uma obsessora, tá certo? Uma pessoa ególatra, como eu falei aqui, que acha que tudo tem que ser do seu jeito, que tem que prevalecer do seu jeito, é autoritária, é isso, é impositiva e tal, ela é uma obsessora. Tá? Há processos obsessivos, inclusive, de encarnado para desencarnado. O desencarnado precisa se desprender, mas o encarnado não deixa. Porque precisa... são processos aí eu diria, de dependência afetiva, né, que se cria e que as pessoas não conseguem se desvincular. Então, a obsessão ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Ela pode acontecer até de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e por aí afora. Né? Por conta do quê? Do tipo de atitude das pessoas, daquilo que as motiva, daquilo dos seus valores, do seu caráter e por aí afora. Então, existe mais do que a gente imagina. Né? E outra coisa, a pessoa que desencarna, ela não se transforma imediatamente. Talvez o processo de desencarne dela possa ajudar a ela se transformar, mas a transformação, ela vem aos poucos. E aí, voltando à questão das legiões, né, Alexandre? Tem sim, no plano espiritual, essas legiões. Só que, na minha opinião, se dá muita importância para essa turma, sabe? O meio espírita, ele precisaria deixar de ficar falando tanto em trevas, em umbral, em legião, em espírito, e falar mais de luz. Sabe, Jesus falava, vós sois luzes, prevaleça a vossa luz diante dos homens, e não a escuridão. Aí, às vezes, fica dando atenção. Olha, me perdoe o que eu vou falar aqui, mas tem espírita, que agora até deixou de ser espírita, mas que pegou um filão e escreveu uma série de livros tratando disso. Legião, obsessão, e um abismo, e ganhou um público ávido, que as pessoas estão sendo obsediadas por ele, pelos seus livros, não percebem. Desculpa, eu vou entrar aqui numa seara, mas até lendo um livro você pode ser obsediado. Você entendeu? Quer dizer, você se deixa levar por aquilo e você, sem perceber, entra nessa sintonia, nessa situação. Então você fica ávido e lê um, depois quer ler o outro, e você deixa de se iluminar e você começa a se apagar. Você começa a entender que a vida é uma vida que não merece ser vivida. Você está aqui largado, está abandonado, porque tem todas essas trevas atrás de você. Gente, você sabe o que esse cidadão fez agora? Ele criou um grupo de proteção da terra, entre aspas. E aí as pessoas pagam mensalidade para participar do grupo, entendeu? De protetores. Quer dizer, olha aí, o cara obsediou um monte de gente com seus livros, e essas pessoas agora estão pagando para ele para ajudar na proteção da terra, de algo que só está na cabeça deles. Ô, Alexandre, me perdoa, eu acho que eu entrei numa seara aí que... Isso chama-se informação, alerta, sabe? Porque você está colocando algo, você falou, falar menos de trevas, falar mais de luz, é como repetir o que outras doutrinas estão fazendo, de falar muito mais em demônio do que em Jesus. Então, assim, eu entendi o que você quis dizer. E essa questão dos livros, Kardec passa longe nessa história, né? Porque não se fala nem em Kardec nesse caso. Nada. Bebe-se da doutrina espírita, vou dizer assim, estuda-se a doutrina espírita, mas daí é tipo um chefe.
mas eu vou botar um tempero Isso. nessa culinária aqui que eu acho que vai ficar mais interessante, vão gostar mais. É. E o alerta que eu estou dando aqui é obsessão feita pelos livros. As pessoas não percebem, mas elas ficam ligadas naquele tipo de assunto e elas vão, sem perceber, elas se fecham para a realidade outra, que é a da grande maioria, que é a realidade da luz, e se fecha para essas questões aí da obscuridade. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, dependendo do que você traz para si, você se apaga ou você se ilumina. Não é ninguém externo que vai fazer isso por você, é você. E a pessoa pode escolher ouvir o nosso programa aqui de manhã, ou então assistir lá aqueles programas que ficam passando policial, que fica passando desgraça, aquela coisa toda. Qual é a diferença, né? Aqui a participação dos nossos ouvintes. Temos aqui, juntinho com a gente, Guido Gidson. É assim, Guido. É de Garopaba, Santa Catarina. Enquanto não elevarmos a nossa frequência individual, sempre abrimos brechas para os obsessores. Elaine Stroider, bom dia. Antes da subjugação tem a fascinação. Ela que é de São Paulo, ela cita o capítulo 23 da Obsessão do Livro dos Médiuns. Dilceleda Rodrigues, Rita Ramos, a Elaine ainda diz, Edson tem razão, se você assistir programas de baixo nível, que espíritos você vai ter por companhia. Rita Santos, Edson, é isso mesmo, que maravilha esses conhecimentos, que entrega e grata. No da TV Mundo Maior e do Góes também por ali. Bom, chegando o momento da participação de colunista Fernanda Fernandes. Minutos com você, com Fernanda Fernandes. Qual é o presente que você está guardando para o mundo? Todos nós temos dons, talentos e aptidões, mas muitas pessoas não utilizam seus dons, não utilizam seus talentos. Algumas vezes por não se conhecer, então, não se conhecendo, não consegue identificar quais são as suas reais aptidões, os seus dons, os seus talentos. Outros casos é por não se valorizar, não achar que realmente tem algum valor, alguma importância, aquele talento, aquela coisa que você sabe fazer bem. E na grande maioria das vezes, as pessoas estão preocupadas com o que os outros acham. Percebo frequentemente pessoas que estão nesse processo de se preocupar com o que os outros acham. E aí, com essa preocupação, não colocam em ação seus dons e seus talentos. A pessoa fala assim, será que isso aqui é importante? Será que realmente as pessoas vão achar que isso tem alguma necessidade, algum uso? Estão falando que isso daqui não tem necessidade alguma. Acho que isso não é bom. Então, quando nós começamos a olhar por esse viés, começamos a enterrar os nossos talentos, deixar de entrar em ação, de fazer aquilo que a gente realmente ama, que é o nosso propósito, a nossa missão, aquilo que realmente gostamos de fazer, preocupados com o que os outros estão achando, nós estamos enterrando todos esses nossos talentos. Vocês já perceberam situações quando você vai elogiar a pessoa por algo que ela faz bem, algo que ela tem aí, um dom, um talento, e muitas vezes ela não valoriza, não percebe ou não reconhece, e ela diz assim, mas isso aqui não tem importância, imagina, não tem nada a ver. Já viram isso? Já presenciaram situações como essa? Eu percebo isso frequentemente em muitas pessoas com esse tipo de comportamento, com esse padrão mental. E essas pessoas que operam dessa forma, preocupadas com o que os outros vão falar, se aquele talento realmente é importante ou não, essas pessoas, para tudo que elas vão fazer, elas fazem uma espécie de checklist. Ela não faz nada sem perguntar para o outro se aquilo realmente tem importância, se aquilo é bom, se não é bom. Para tudo que ela vai fazer, ela se importa com a opinião do outro. Esses dons e talentos que nós temos, eles não foram colocados na nossa vida por um acaso. Nós fomos então, através das nossas experiências em outras encarnações, adquirindo essas aptidões e esses talentos. Eles têm sim uma importância para ser colocado em ação, eles têm sim uma necessidade, eles sim
contribuem com o mundo. Seja qual for o seu talento, o mundo precisa. Os seus familiares podem precisar, os seus colegas de trabalho, a sociedade de maneira geral pode precisar disso aí que você faz bem. De repente você escreve bem? Precisamos de pessoas que escrevem bem. Você cozinha bem? Precisamos de pessoas que cozinhem bem. Você fala bem em público? Ótimo, nós estamos precisando de pessoas assim que realmente falem muito bem em público. Se o seu dom, o seu talento é com artes manuais, vamos precisar dele também. Seja qual for o seu talento, as pessoas, o mundo precisa dele. Então não menospreze aquilo que você faz bem, porque muitas pessoas admiram, podem precisar, pessoas que de repente querem desenvolver e não têm a facilidade que você tem. E quando nós não utilizamos esses nossos talentos, é como se nós tivéssemos recebido um presente, só que a gente deixa ele guardado na caixinha. E a gente nunca tira o laço, a fita, abre a caixa, a embalagem para utilizar. É um presente que está sendo guardado e poderia ser utilizado no mundo. Essa questão de não colocar em uso aquilo que é o seu dom, a sua aptidão, o seu talento, me faz lembrar de Jonas, que era um grande buscador da verdade, onde em dado momento ele recebe uma missão de Deus para ir a Nínive pregar. Só que ele aborta inicialmente a missão e não vai. Ele tinha a missão de salvar aquele povo, porém ele faz a rota contrária, entra numa outra embarcação, acontece ali uma tempestade, as pessoas passam a culpá-lo por conta daquela ação, ele é jogado ao mar, é engolido pela baleia e em algum momento ele tem ali um start, ele começa a perceber que ele tinha abortado a missão, o resultado daquilo tinha sido ruim, então ele começa a orar, a baleia vomita Jonas e ele tem a oportunidade de seguir e fazer aquilo que ele tinha sido colocado como propósito, missão que ele deveria fazer. E fazendo uma comparação, nós quando reencarnamos temos a nossa missão, temos o nosso propósito, mas muitas vezes nós abortamos a nossa missão, o nosso propósito, não utilizando nossos dons, nossos talentos, fazemos a rota contrária das coisas e com isso acabamos sofrendo e passando por diversos desafios. Então nós não podemos perder as nossas oportunidades, os nossos dons, os nossos talentos, por conta de acharmos que não temos capacidade, que não somos bons o suficiente, que não é bom, o que as outras pessoas vão achar. Quantas pessoas podem ser beneficiadas, mesmo que agora você não enxergue o quanto isso é importante, o quanto isso pode contribuir para o mundo. Então, por conta das suas crenças limitantes, baixa estima, registros equivocados e que você não ressignificou, não transformou, esse seu presente está aí, guardado. Quando que você vai abrir essa caixa, abrir esse presente e utilizar ele para você e para o mundo? Se disponha a fazer com amor, trabalhe o seu interior, se coloque em ação, pare de querer se preocupar e agradar os outros. Se preocupe em agradar a pessoa mais importante para você, você mesmo. Eu aguardo você amanhã às 14h30 pelo meu programa Descubra o Seu Caminho ao vivo pela Rádio Boa Nova para continuarmos expandindo a consciência e atingirmos melhores resultados. Até lá! Muito bem, 9h31 aqui na nossa Boa Nova, também TV Mundo Maior. Tá aí a Fernanda Fernandes trazendo um tema bacana. O Edson queria comentar algo, você falou aqui enquanto estava ouvindo sobre que você identificou ali na fala alguma coisa de obsessão. Tal. Então, o que a Fernandinha estava esclarecendo ali é que quando você se leva a sua vida com base na opinião dos outros, você está sofrendo um processo obsessivo, sem perceber, porque você deixa de ser você, né, e você passa a viver uma vida de alguém que não existe, que você está fazendo mais para agradar os outros. E, aliás, esse é o grande problema das pessoas ao desencarnarem. Elas descobrem que elas não gostavam delas, que elas não se conhecem, que elas não estavam preparadas para estar consigo, elas viveram mais em função dos outros, então elas não sabem nem o que fazer no plano espiritual. E aí ficam por aqui, entendeu? Que é o mote, que é o objetivo da vida dela inteira. Então, esses processos de autoconhecimento, de se entender, de se aceitar, de se entender como espírito,
Eu sempre falo isso para as pessoas, olha, um dia você vai desencarnar, e aí? Você está preparado para estar com você? Você se gosta? Você está bem consigo mesmo? Ou você vai ficar por aqui sendo chamado de encosto? Entendeu? Quer dizer, tem isso que acontece, né? Mas sabe que eu queria aproveitar, Alexandre, e contar um caso aqui Ponto. interessantíssimo, até para ajudar a desmistificar mais um pouco essa questão. Há muitos anos atrás, assim que eu entrei comecei a participar da doutrina e tudo, eu participei de alguns trabalhos de desobsessão, né? E numa algumas reuniões, tinha um médium, inclusive, tá? Que estava sofrendo um processo obsessivo, e nós, nessa reunião, conversávamos com a entidade, e a entidade, cara, era um espírito, assim, esclarecidíssimo. Ele rebatia a gente, sabe, com argumentos que você ficava, caramba, meu, como é que nós vamos convencer esse cara se ele, né, tem essa capacidade, esse conhecimento e tudo. E isso foi indo assim, olha, algumas reuniões. Até que chegou uma hora que ele falou assim, olha, deixa eu ser claro para vocês. Eu não tenho nada com relação contra o nosso irmão. Eu não tenho nenhuma dificuldade em entender as coisas que vocês estão falando. Eu só não consigo me desprender por causa do meu vício. Ele era viciado em cigarro, tá? Ele falou isso, hein? E ele usava o médium para satisfazer o vício dele. Ele não queria mal do médium, ele não queria nada. Ele só não conseguia, no plano espiritual, se desprender do vício. Entendeu? E ele pediu ajuda para isso. Entendi. Olha que interessante. Que já é o início, né? O caminho. Pedir ajuda já é o primeiro passo para ele, para essa libertação desse vício. E aí você percebe o seguinte, o vício é um processo obsessivo também. Porque você começa, e aí você vai sentindo necessidade, na verdade você está satisfazendo a si e a outros. Entendeu? Quer dizer, que se desprenderam e não conseguem se libertar. Eu estou falando isso aqui que é de extrema importância para a gente repensar uma série de coisas nas nossas vidas, né? Exatamente. O quanto que o pensamento é importante. Edson, o tema, como eu disse, é sempre instigante, né? Então, tem as participações dos ouvintes aqui por telefone e WhatsApp, que Solange Ribeiro, a Sol, está me passando. Então, por exemplo, aliás, vários, né, Solange? Olha que bacana. Deixa eu não vão me obsediar, pelo amor de Deus, hein? Vamos voltar pela ordem aqui. Já falamos de Cangaíba. Agora, cadê o ouvinte que pergunta sobre... essa aqui. É o Nelson Ferro, do Rio de Janeiro. Eu escuto a rádio de vocês todos os dias, fico impressionado com a gama de conhecimentos que nos são passados. Uma criança, Edson, levada, birrenta, revoltada, ela pode estar obsediada? Olha, tem que saber fazer a distinção, né? Existe, sim, processos obsessivos em crianças, tá? Mas a maioria deles não é para atingir a criança, e sim os pais, aproveitando uma situação, né, que a criança está ali num processo ainda de se ligar ao corpo, né? Ela está mais... É um espírito que ainda está se habituando ao corpo, né? Então ele tem um certo acesso ao plano espiritual mais do que os adultos, vamos assim dizer. Então pode ser isso, mas tem que tomar cuidado. O Manuel Bento, nós temos um dia específico para tratamento com crianças lá. E tem coisas assim que a gente vê que é do arco da velha, tá? Mas pode ser birra porque a criança está fazendo jogo psicológico com os pais, né? Pode ser, sim, um processo aí de incentivação da criança para perturbar os pais. O importante é não olhar só a criança, tem que olhar a família como um todo, e é isso que o Manuel Bento faz, né? Seria interessante pensar nisso, tá bom? Muito bem. Agora temos aqui, é muito importante colocar a participação dos ouvintes. Cadê o ouvinte? Qual o nome?
Então, vou começar aqui. Ana Castilho, de Bauru, no interior de São Paulo. Não sei se estou certa, é o que penso. Uma prima minha, na adolescência, começou a ter uns desmaios estranhos, e minha irmã também, na mesma época. A minha irmã fez tratamento espiritual e ficou boa. A minha prima, de família evangélica, não aceitava e começou o tratamento médico. Hoje ela tem mais de 50 anos e não é mais ela há muitos anos. Vive trancada em um quarto porque ficou louca de atacar as pessoas. A família cuida dela presa. Me desculpem pela história, que o que vocês estão falando condiz com o que aconteceu na minha família, Edson. Tá aí. É mais comum, acontece mais do que a gente imagina, né? E você vê que interessante, uma recebeu um tratamento adequado e a outra não. Aliás, desculpe o que eu vou falar aqui, mas nas igrejas evangélicas, que tem aquelas sessões de expulsar demônios, na verdade eles estão expulsando quem? Os parentes das pessoas desencarnadas precisando de ajuda. Em vez de haver um tratamento ali, né, uma orientação, uma ajuda para esse espírito, eles estão sendo expulsos, aí acabam indo lá para as casas espíritas para serem esclarecidos, entendeu? Infelizmente, por força da ignorância, né, muitas pessoas que tomam, eu não estou querendo dizer que não é necessário, precisa ter um tratamento adequado, tá? A gente costuma dizer que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Mas deveria ser ao contrário, que nem o doutor Eliezer, que eu já citei para vocês aqui, que recomendava tratamento espiritual para as pessoas, também deveria existir isso do outro lado, entende? Os médicos recomendarem tratamentos espirituais. Né? Por quê? Porque essa junção dos dois aí, desses dois tipos de tratamentos, ajuda demais as pessoas, né? Agora, o Kardec também concluiu isso lá atrás. Olha que interessante. Numa das falas dele, ele fala assim que nesses processos da loucura, que na época as pessoas eram internadas por loucura, né? Há que quando se descobrir que existe esse componente da influenciação dos espíritos, ele falava assim, eu arrisco dizer que mais da metade dos internados não precisariam estar internados, ou mais da metade não precisariam estar tomando remédios, porque bastaria se reconhecer a influência espiritual e tratar essa questão. Então, a ouvinte falou muito bem, é de fato isso aí, tá? Muito bem. Só um segundinho, Selma, eu queria só fazer um complemento. É inadmissível e é inconcebível imaginar que uma pessoa reencarne, ela está lá no plano espiritual, ela reencarna para viver uma vida dessa aí. Reclusa e, sabe, é inconcebível isso, não é para isso que ela reencarnou. Isso que a gente tem que entender, tá, gente? Senão ela ficaria lá no plano espiritual. Ela reencarnou para se libertar dessas coisas, para ela poder se desenvolver, mas, infelizmente, por ignorância, por desconhecimento, por crenças limitantes que as pessoas têm, por acreditar mais na escuridão do que na luz, como a gente já falou aqui, infelizmente, a pessoa está sofrendo esse processo, a família inteira sofrendo, né? Quando a gente decola nesse corpo físico, nem sempre o plano de voo é perfeito, né, Edson? Tem turbulência no caminho. Aqui no nosso YouTube, do RBN TVMM, Rita Santos fala nome do livro, nome do livro do autor lá, que ele está citando. A gente não Daquele que fala das trevas, esquece. Não vamos fazer propaganda do que não é bom, né? A gente fala, vamos falar de luz. É claro que ela colocou risos aqui, né? Entendi, viu, Rita? Não falar não, né? A gente deixa isso para lá, até para não é intuito nosso nenhum ofender ninguém. Está falando da questão espiritual, né? O médium, ele com suas questões, ele se ajusta no momento ideal, aqui ou no plano espiritual. Também temos aqui a Tânia Moretti, feliz sexta-feira a todos, concordo plenamente com o Edson. Precisamos falar mais de espíritos de luz, contribuindo assim com o processo da transição do planeta. A Maria Aparecida Galdino, verdade, esse culto a certos autores é impressionante. Sei de pessoa que, enquanto não lê todos os livros do autor, não fica em paz. Tema bom demais, esse é o melhor caminho, estudemos sempre.
Muito bem. Deixa eu trazer aqui mais informações aqui para você sobre o tempo, a previsão do tempo para Guarulhos. Hoje, máxima de 19 graus, a mínima de 16 graus, com pancadas de chuva, hein? Sorocaba, interior de São Paulo, a máxima de 22 graus, a mínima de 17, também com pancadas de chuva esparsas. Três Corações, Minas Gerais. Um abraço a todos por aí. Máxima de 24 graus, a mínima de 16. Tempestades isoladas com raios e trovões. Falando também aqui em Sorocaba, o SEBRAE, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, realizará entre os dias 4 e 8 de abril, das 18 às 22 horas, o curso gratuito sobre empreendedorismo feminino, SEBRAE Delas, para a primeira turma presencial de 2022 na cidade. A capacitação será conduzida pelas profissionais do SEBRAE São Paulo em Sorocaba, a consultora e gestora de políticas públicas Priscila Rabano Bodenberg e a analista de negócios Beth Proença Bonilha, na sede da entidade localizada à Avenida São Paulo, 1182, no Além Ponte. Com o certificado de conclusão do curso, as participantes poderão, por exemplo, receber crédito do programa Empreenda Mulher, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. O certificado só será entregue para participantes que tiverem pelo menos 75% de presença na capacitação. Para se inscrever, basta ter 18 anos de idade ou mais e entrar no site do SEBRAE, no SEBRAE Delas Sorocaba. Ou você pode ter mais informações aí em Sorocaba pelo telefone 3229-0270. É isso. Voltando aqui à nossa questão da obsessão, temos tempo? Não temos tempo, é isso, Edson? Não. Que pena, mas foi porque foi maravilhoso o tema aqui. Foi bom, né? Com a participação dos ouvintes. Maravilhoso. Edson, foi um prazer te reencontrar aqui virtualmente. Prazer foi meu, Alexandre. Muito obrigado, amigo. Obrigado pelo seu conhecimento, dividindo com todos os esclarecimentos sobre a obsessão. Estudem Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, está lá no site mundomaior.com.br. Obrigado, Thais Cabenguele, a toda a equipe FEAL. Cláudio Palermo, um grande abraço e continue por aqui com a gente. Um abraço para vocês. Você acompanhou Manhã Boa Nova.